Eu vou colocar nos grupos. Quem for assistir depois a gravação e quiser os slides, me manda um oi em privado no WhatsApp que eu mando os slides prontinhos na hora, tá bom? Vai ficar mais fácil, não precisa decorar. E o mais legal, como é uma aula de diagnóstico por imagem, vocês vão conseguir ver melhor as imagens. Essa aula vão ser basicamente 4 aulas. As primeiras vai ser, a primeira, na verdade, vai ser teoria para tentar entender um pouquinho da radiografia, como funciona e tudo mais. Aí depois a gente vai colocando algumas imagens um pouco mais reais, alguns casos mais reais, para tentar aplicar na prática, tá bom? Esse curso eu fiz no ano passado, mas esse ano, como principalmente para vocês da mentoria, acho que ia fazer muito sentido vocês terem essa aula. E como tinha muita gente que estava pedindo que eu fizesse de novo, mas como já tem vocês da mentoria, eu pensei, poxa, então vamos abrir para todo mundo logo. Então vamos lá. Antes de começar, recordar uma coisinha. Só para a gente falar a mesma língua, tá? Existem esses cortes: sagital, coronal e transversal. Preciso que vocês decorem mais ou menos essas palavras, porque a gente vai usar demais essas palavras. Então, o sagital, ele corta aqui, na sagita. Lembra do bebezinho? Na moleirinha? Corta na sagita. O frontal, tudo bem, ele pega aqui o lobo na parte da frente. Frontal dá para entender assim. Mas o nome mais comum para ele é o corte coronal. Porque com ele a gente consegue ver as coronárias do coração. Então pensa que é um corte que você consegue ver o coração no sentido do que a gente está acostumado a ver mais ou menos assim. Você vai conseguir ver mais ou menos os átrios e a pontinha do ventrículo, tá? Coronal associa com coronária do coração. E o transversal, axial é bem difícil de alguém chamar. Se tá falando o nome axial é porque está se sentindo muito chique. Transversal é o nome mais comum, é o que atravessa. Fechou? Então, sagital divide em esquerdo e direito, frontal ou coronal em anterior e posterior, e transversal divide em superior e inferior. Látero-lateral, fronto-posterior ou antero-posterior, ou póstero-anterior, e crânio-caudal, ou superior-inferior, mas crânio-caudal é mais bonito de falar. Crânio para cauda. Fechou? Então vamos lá. Sagital divide em látero-lateral, frontal ou coronal divide em antero-posterior ou póstero-anterior, e transversal divide em crânio-caudal. Deu para pegar esses 3 nomes? Então, vamos dar mais um passinho. Tem mais uns nomes que eu preciso relembrar com vocês. Superior é o que está para cima, inferior é o que está para baixo. Beleza. Direito e esquerdo, a gente vai usar. Anterior é o que está na frente. Posterior é o que está para trás. Lateral é o que está dos lados. Beleza. Medial é o que está no meio. Por exemplo, meu umbigo é mais medial do que a minha orelha. Medial é o que está próximo do eixo sagital, bem nessa linha aqui do nariz, da sagita, do meio dos olhos, da rima labial aqui, da traqueia e por aí vai. Medial é o que está mais próximo disso. Lateral é o que está mais lateralizado a isso, é o que está mais de lado. Braços, pernas, são laterais a isso. Proximal é o que está mais próximo, distal é o que está mais longe. Comparando o quê? Comparando a você. Comparando ao seu umbigo. Por exemplo, meu ombro é mais proximal do que minha mão. Minha mão é mais distal do que meu ombro.
Anterior é o que está na frente, então, sei lá, meu nariz é anterior. Minha nuca é posterior. E é isso, pessoal. Crânio é o que está mais para cima, próximo ao crânio, e caudal é o que está mais para baixo, lá no cóccix, na cauda. Deu para relembrar essa parte? Eu precisava mostrar isso para vocês, principalmente esse daqui, ó. Porque todas as imagens que a gente vai ver, elas são feitas assim, nesses três eixos principais. Algumas imagens mais modernas hoje em dia têm alguns cortes um pouquinho diferentes. Você consegue, por exemplo, pegar o coração em 3D e virar, e aí ter uma visão coronal do coração, é muito doido. Mas, pensando em anatomia e cortes do que a gente vai usar para 99% dos nossos pacientes, esses são os cortes, essas são as vistas, as visões. Tá bom? Bom, mais uma. Vai lá. Tá acabando a parte mais chata. Eu preciso falar para vocês o que é radiação. Quem estava na aula lá de radiação vai lembrar de algumas coisinhas. E eu vou dar uma simplificada para rever tudo. Tudo que você está vendo, inclusive você mesmo, é feito de átomo e os átomos estão se soltando, estão se quebrando o tempo inteiro, estão criando ligações o tempo inteiro. E isso libera energia, isso libera algumas partículas. A partícula que sai, a vibração dessas partículas que saem, é o que a gente chama de radiação. Isso é perigoso? Não, não necessariamente. O que a gente vê, por exemplo, são ondas que estão batendo nos nossos olhos. O vermelho, por exemplo, vibra muito mais devagar do que o azul, e aí meu olho interpreta essa vibração como luz vermelha, e não como azul. Mas tudo isso é onda. Isso tudo é vibração, isso não faz mal. A cor vermelha não me faz mal, a cor azul não me faz mal. O controle remoto não me faz mal, o micro-ondas não faz mal, o rádio, o Wi-Fi, o 3G, nada disso faz mal. Tudo certo. Só que quanto mais rápido essas partículas vibram, por exemplo, o vermelho vai vibrar um pouco mais rápido, ele vai ficar um pouco mais amarelo, um pouco mais verde, um pouquinho mais azul, um pouquinho roxo, e a partir daí a gente não enxerga mais, tá? Mas existe uma cor para tudo isso, é que a gente não enxerga. Nosso cérebro não traduz essa vibração aí de uma cor. Então, por exemplo, se você tem uma onda, que ela é vermelhinha, aí você desacelera ela vai virar infravermelho, abaixo do vermelho. Infravermelho é o controle remoto. É o celular de vocês o tempo inteiro para fazer a leitura facial, por exemplo, para desbloquear. É isso. Tem uma luz. É que a gente não enxerga, a gente chama de abaixo do vermelho. É tipo chamar de vermelho, não é nem vermelho escuro, nem vermelho claro, é um abaixo do vermelho, é uma cor que a gente não enxerga. As aves enxergam, tá? A gente não. E deve ser muito doido de pensar que elas enxergam muito mais cores do que a gente. Se a gente for acelerando essas ondinhas, vão ficar amarelo, verde, azul, roxo, violeta, e a gente já não enxerga de novo. A gente enxerga muito pouco. A gente enxerga o necessário para nós. Mas acima do violeta também existe cor, que a gente não enxerga, então a gente chama de ultravioleta. Ultra porque é mais rápido. Violeta porque está acima do violeta. Tranquilo até aqui, meninas? É a parte mais teórica mesmo, mas eu precisava mostrar. Porque eu preciso que vocês não tenham medo de raio-x. Vocês não tenham medo de fazer um exame de tomografia ou de radiografia. Não precisa. Não precisa, quando o técnico de raio-x for fazer o exame, pular e sair do quarteirão, ir lá para trás de um monte de coisa. Não precisa. Mais rápido do que a luz que a gente está enxergando, do que o violeta, mais rápido do que o ultravioleta, aí começa a ter algumas coisinhas esquisitas. Porque a partir daí, as partículas estão vibrando tão rápido, que elas podem entrar e em você. Elas podem passar você e atravessar você.
Pensando de um jeito bem esquisito, a gente é feito de átomo e átomo é feito de 99% de espaço. Então as partículas passam entre os espaços de você. Não é nem entre suas células, é entre os átomos das células. É muito doido de pensar nisso. E quanto mais rápido elas vibram, mais rápido elas estão passando, mais elas conseguem ultrapassar e atravessar você. Por exemplo, um átomo, eu posso quebrar ele em algumas partículas e uma partícula grande com nêutrons e elétrons e prótons é um pouquinho maior. Então ela para numa folha de papel. Ela bate fácil, tá? Ela é grande, ela é meio desajeitada, ela não vai, ela é uma partícula grande. Pum. Lembrando, ela tem cor, mas a gente não visualiza, tá? Ela tá ali, talvez, perto da cor da luz do sol. Perto da luz do sol, é acima do violeta. Ah lá. E ela chama alfa. Eu posso chamar agora essa partícula de ultravioleta alfa. Eu posso chamar ela de partícula UVA. UVA sai na radiação do sol, mas uma folha de papel para ela. Se você colocar uma folha de papel no sol, ela vai fazer sombra embaixo. É isso. O sol está jogando partículas atômicas em cima de você o tempo inteiro. O sol é uma usina nuclear. Só que ele está numa distância não tão segura, mas segura para a gente, pelo menos para a gente ter vida. Um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápida e um pouquinho menor, a gente tem a partícula beta, que é a UVB, ultravioleta B. Ela é menor, ela passa uma folha de papel. Sabe quando você põe a folha de papel no sol e o sol está bem forte? E aí você vê que a sombra não fica muito forte? Pois é, uma parte passa pela folha de papel. Mas ela para na sua pele, não tem problema não. Quer dizer, vai ter alguns probleminhas que eu vou mostrar já para vocês. Então o sol joga na tua cara o VA e o VB o tempo inteiro. Tá jogando agora, inclusive. Um pouquinho mais curto, aí vai começar o que eu quero discutir com vocês. Tem o raio-x. O raio-x, ele é um pouquinho mais curto que o VB, um pouquinho mais rápido, e ele passa pela folha de papel, ele passa pela sua pele, e ele atravessa inclusive você. Mas ele para numa parede, ele para numa placa de aço, numa placa de ferro, numa uma parede ele para. Ele passa, mas não vai passa tanto, sabe? Abaixo disso, aí tem a radiação gama e partículas de nêutrons, que aí passa tudo praticamente. Você vai precisar de uma boa quantidade de coisas aí para parar isso daí. É aí que está a usina nuclear, é aí que tem elemento radioativo, é aí que tem algumas coisinhas pesadas para a gente discutir, que não é o foco da aula de hoje, tá? Então, o foco da aula de hoje é raio-x. Ele passa você, mas ele não passa uma placa de aço. E ele passa você se não tiver muito ar na frente. Porque se você disparar ele 3 metros de distância, o próprio ar vai parar ele. Então precisa ter medo de raio-x? Ele atravessa você, então é legal ter medo de alguma coisa que te atravessa. Mas 3 metros ele para, ele some. Tranquilo, meninas. Tranquilo, professor. Beleza. Tá fazendo sentido essa Aham, explicaçãozinha doida? tá. Ô, Teve um professor, cara. tem vezes que a gente vai, como eu às vezes já fui levar pessoas para fazer raio-x, aí a moça sempre fala para mim, ó, coloca, sempre não, tem lugar, né? Tipo lá, coloca essa roupa aqui. É uma roupa que tem, acho que é um ferro por dentro, não sei. Isso é chumbo. Ah, porque aí eu fico junto com a pessoa quando vai fazer. E eu vou explicar o porquê, mas é chumbo. O chumbo, ele é um metal muito denso. Ele é ele é mais denso do que essa parede aí de ferro, uma parede de aço. E ele é mais fino. É por isso que a gente usa o chumbo para proteger, porque ele fica com uma casca tão grossa e tão densa, quer dizer, os átomos dele estão bem próximos, e aí os átomos batem e ele consegue segurar melhor. Mas é para mais uma proteção extra.
E aí a gente protege os órgãos que são mais expostos, tipo tireoide, pele e vísceras daqui da caixa torácica. De novo, é Entendi. mais uma proteçãozinha a mais. E não é todo hospital que tem isso, né? De verdade, não precisa, entre aspas, é uma Ah, proteção a mais, mas se você vai entrar dentro da máquina de raio-x, tem que ter sim. Quer dizer, principalmente para quem é o técnico que está fazendo a imagem. Caso contrário, normalmente não precisa. ela tirou o dela, né? E falou para mim, coloque Uhum, isso aí, você vai ficar junto com o paciente aí. isso Tá aí. bom. Pessoal, vocês estão vendo meu Paint? Tá a tela preta. Tela Agora preta? sim. Ué? Teve um cara que ele estava estudando essas luzes aí, essas partículas e tal. E ele estava estudando esse negócio de radiação, e ele é físico. E ele estava estudando essas coisas aí, tá? Lembrando de uma coisinha. Vamos lá. Isso aqui é um átomo. Um átomo é tudo aquilo que a gente é, tá? Física nuclear, essas coisas muito doidas que a gente não precisa saber, mas precisa saber que existe. E aí você quebra um átomo, as partículas viajam e voam, tipo, muito rápido, mais rápido do que a velocidade da luz, e chegam, inclusive, aqui do Sol. A maior prova disso é que o Sol é quentinho e, como vocês sabem, não dá para pegar fogo no espaço, então o Sol não é uma bola de fogo, o Sol é uma usina nuclear inteira que está explodindo aos poucos. Beleza? Agora que a gente já percebeu isso, algumas dessas bolinhas, vamos lá, vão parar numa folha de papel. Algumas dessas bolinhas vão parar na sua pele. E algumas dessas bolinhas vão passar uma folha de papel, vão passar a sua pele, mas também não vão tão longe, né? Elas podem parar, por exemplo, no seu osso. Porque o osso é uma plaquinha de cálcio, né? Uma pedra. Então, ele pode parar no seu osso. Esse cara estava investigando essas partículas, ele estava investigando como quebrar essas partículas, como acelerar essas partículas ao ponto delas quebrarem, tá? E aí a esposa dele estava junto, a esposa dele é física também. E aí, de repente, eles tinham uma placa lá que era toda, deixa eu tentar lembrar da cor. Ela era toda preta, a placa. Imagina um filme preto, tá? Uma placa preta. E aonde essa radiação bateu, a placa ficou branca, queimou a placa. Aí, a mulher dele estava com a mão em cima do negócio, da placa. E aí, o que aconteceu foi isso daqui. Era um papel preto e essas partículas amarelas aqui de baixo atravessaram a pele, atravessaram o papel, atravessaram uma pequena parte do osso, atravessou, mas não muito, e queimou o papel, o filme que estava preto atrás. O filme estava preto, ficou branco. Se o filme ficou branco, onde queimou mais, e continuou preto, onde queimou menos, começou a fazer essa imagem. Então imagina assim, você pega lá a folha de papel vegetal, tá? Aí você coloca assim no sol e vai atravessar a luz, você vai conseguir ver uma sombra meio transparente embaixo. Imagina que você coloca uma pedrinha em cima, uma moeda. Você vai ver a sombra da moeda, um preto mais forte, em volta de um cinza mais clarinho. Foi mais ou menos isso aí que ele fez. Foi sem querer. Mas aí ele percebeu que dava dando para ver a mão da esposa dele. E é sensacional essa ideia. Foi sem querer, mas deu certo, foi ótimo. Ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por isso. Maravilhoso. Só que tem que lembrar uma coisinha para vocês. E aí vai começar os problemas. E eu preciso passar isso para vocês perderem o medo. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Imagina que isso aqui é uma fitinha de DNA, tá? Vocês lembram da fitinha de DNA? Que na fitinha de DNA tem tipo risquinho tinina com guanina, não sei o que, com Paranauê. Eu não lembro disso. E se alguém lembra aqui, se quiser me falar os nomes,
Por favor, vai ser muito bem-vindo, porque de verdade eu não lembro. Vocês lembram disso? Lembrar, sim. Agora os nomes. Que eu vou até jogar no Google. Guanina, guanina, não lembro. Adenina e citosina. Citosina, tá bom. Vai fazer diferença? Hoje não, mas é bom vocês relembrarem, tá? Adenina, timina, guanina e citosina. Tá bom. Ótimo. Isso é o DNA. Isso são vocês. É aqui que seu corpo lê essas fitinhas e traduz isso na cor do cabelo. Ele vai ler essa parte aqui e vai falar: nossa, unha, vou fazer unha. Pronto, fiz unha. Nossa, isso daqui serve para fazer melanina. Vou produzir melanina. Isso aqui serve para fazer saliva. Vou produzir saliva. E aí ele vai fazendo as funções dele lendo esse livro aí. As partículas, entretanto, elas não passam uma folha de papel, param na pele. Presta atenção que para na pele. E a outra, raio-x, atravessa a pele, atravessa o osso, atravessa tudo. Vamos primeiro nessa. Essa daqui, uma folha de papel para, mas assim, num vácuo, né? Porque o ar também tem uma resistência, então o ar para ela. O próprio ar vai parar isso aqui não vai chegar nem na folha do papel. Beleza. Radiação UVA não faz tão mal, mas faz. Radiação UVB, ela vai bater na sua pele. E na sua pele você tem DNA. E qual o problema? O problema está que essa partícula pode ultrapassar a pele e pode bater nessa parte aqui do seu DNA. É cagada de acertar justo na ponte do DNA? É. Afinal de contas, é muito mais fácil ela só não bater em nada e desaparecer. Desaparecer é modo de dizer, tá? Ela só vai ficar parada ali, tá tudo bem. O problema dela é que ela pode acertar uma ponte ali e destruir um pouquinho. E o problema não é esse, uma partícula. Uma partícula não faz nada. O problema é que quando você sai no Sol, você está sendo metralhado por milhares, milhões e milhões dessas partículas o tempo inteiro. Então, não é que é azar acertar uma pontinha. É que você vai tentar tantas vezes que uma hora você vai acertar. E se você acertar? Se você acertar, você vai quebrar essa ponte. Vai destruir a ponte. E se você destruir essa ponte, seu corpo vai perder aquela informação. Então, vamos ficar na célula da pele, que é o que a gente está discutindo agora. Célula da pele ela tem uma função, ela produz pele. Produzir pele significa que ela é uma célula que cresce, depois ela vai ganhando aquele formato achatado, aí ela morre e a casca dela morta faz a nossa pele. É isso que uma pele faz. Essa é a função da célula da pele. Então ela abre a fitinha, lê lá, eu tenho que crescer, agora eu tenho que ficar achatada, agora eu tenho que me matar. E a sua pele se mata e a pele que você tem aqui é um monte de célula morta. Beleza. Agora imagina que ela perde essa função. Aí ela vai ler e ela não sabe nem o que ela tem que fazer. Aí ela vai ficar meio perdida, meio desorientada, mas o seu corpo vai conseguir perceber isso e vai falar: nossa, tem uma célula esquisita aqui, que ela tá meio perdida na vida dela. Aí ele vai lá e destrói. Simplesmente se destrói. O corpo vai lá e acabou. Tá tudo certo. Vida que segue. Às vezes a célula tem um defeitinho, copia uma informação errada, e aí você começa a ganhar uma verruguinha, você começa a ganhar uma pele que não tá mais tão bonita, do tipo, não tá produzindo tanto sebo, não tá produzindo tanta oleosidade, então ela não tá se protegendo tanto. E aos pouquinhos você vai acumulando erro atrás de erro, e aos pouquinhos você vai acumulando pé de galinha, você vai ficando com uma pele mais flácida, e aí você vai envelhecendo, e tá tudo certo. Foi feito para isso. Graças a Deus acontece assim. O problema é que às vezes essa radiação bate uma, destrói 3, destrói 20, destrói 1 milhão de células, aí seu corpo vai lá e consegue destruir esse 1 milhão de células, mas aí começa
sei lá, às vezes você tá cansado, às vezes você tá estressado, às vezes você tá mais idoso, às vezes você tá com algum problema emocional, físico, alimentar, por aí vai. E aí num dia seu corpo não tá muito legal. E aí essa célula aí fica defeituosa e seu corpo não destrói ela. Ela só fica ali parada sem fazer nada por um tempo. Aí ela vai, já que ela não tem função, ela é uma célula meio torta, ela vai e se reproduz em outra, em outra. E ela não tem função. Ela perdeu o DNA dela. E aí você pode ter isso que a gente chama de câncer. Uma displasia, uma neoplasia, uma alteração das células. Adivinha o que aconteceu com essa mulher aqui? Morreu de câncer com 40 anos. E o marido dela também. E todo mundo que fez radiografia também. Aí eles começaram a pensar, poxa, que bacana, a gente descobriu como ver uma pessoa por dentro, mas a gente matou todo mundo de câncer. Não parece que foi uma boa ideia. E aí eles começaram a tentar a estudar como fazer isso da melhor forma. Hoje, os nossos aparelhos... Ah, isso também vale para o raio-x, tá? São partículas que podem passar sua pele, seu osso, seu cérebro, sua cabeça, sua caixa torácica e podem causar câncer. Só que hoje, o que a gente percebeu é que não precisava ligar o raio-x e deixar ele lá ligado, igual ao sol. Não, você pode ligar e desligar. Você pode ligar e desligar tão rápido, igual uma fotografia. Uma fotografia vai tirar uma foto das luzes, das vibrações e tal, e rapidinho. Não precisa ficar com o flash ligado na cara da pessoa. Você pode só rapidinho. E se você quer tirar a foto da mão da pessoa, você não precisa direcionar raio-x para todo o corpo da pessoa, para a sala toda. Não, direciona ali para a mão da pessoa. Fecha o foco ali e é ali que você vai disparar. Então hoje as radiografias são feitas da mesma forma, tá? Só que não é material radioativo, é uma lâmpada, literalmente é uma lâmpada. É ligar e desligar. Você liga, ela libera raio-x, faz o filme e você desliga, ela parou. Acabou, desligou. Você pode pegar na mão, pode engolir, pode fazer o que você quiser com aquela lâmpada. Ela não vai te dar câncer. Então, o raio-x não é perigoso hoje, porque a gente aprendeu que não precisa ser tão rápido, não precisa demorar, pode ser rápido. Não precisa ser uma radiação tão alta, pode ser uma radiação mais leve. A gente pode ligar e desligar a hora que a gente quiser, e eu posso direcionar para onde eu quero. A ideia da placa do chumbo, que a Duda falou, é que o chumbo, ele é uma parede, não é uma parede, mas ele tem uma estrutura tão densa, tão forte, tão pesada, que as coisas batem nele e ele aguenta. Tipo, as partículas batem nele e não passa ele. Fechou? Lembrando que essas partículas passam todo espaço vazio que tiver. Todo. Uma parede de chumbo não tem muito espaço vazio. Exato. Perder o medo de raio-x? Então a gente pode fazer raio-x. Não vai dar câncer. Não vai dar câncer de pele. Não vai, enfim, fazer todo esse mal. Porém, existe risco. Mesmo que seja muito, 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 muito pequeno. Por isso que tem uma dose máxima de radiação que uma pessoa pode fazer por ano. Lembrando que o Sol tem mais radiação do que um raio-x, então fica tranquilo. Se você está tomando sol, está correndo mais risco do que fazendo uma radiografia. Mas a gente vai proteger todo mundo que vai fazer esses exames, principalmente quem trabalha o tempo inteiro com isso. Então, veste aquele negócio com um monte de placa de chumbo para te proteger desse monte de radiação. E normalmente fica atrás de uma sala toda concretada, enfim, para te proteger mesmo. Fez sentido? Perderam o medo do raio-x? Vamos lá. Blá, 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 tudo que eu falei até agora, tá bom? Então tem uma coisinha. Eles perceberam que quanto mais denso
menos a radiação atravessa. E quanto mais transparente, quer dizer, quanto mais aguado, quanto mais ar tiver, mais fácil a radiação passa. Ou seja, o seu osso é mais denso do que a gordura, do que o ar do seu pulmão. A radiação não vai conseguir atravessar seu crânio, porque o osso vai parar. Mas ela vai conseguir atravessar seu pulmão, porque ele não tem muito osso. Tem nas costelas, mas na costela a gente vai parar, não tem problema. Resumindo, a radiação ela atravessa as coisas, cada coisa de um jeito. O ar ela atravessa muito, 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 muito. Então, hoje a gente usa uma placa branca e quando a radiação bate nela, essa placa fica preta. Uma garrafa de ar, por exemplo, a radiação atravessa ela todinha. Um pouco mais denso do que o ar, a gente tem a gordura. E a gordura ela é menos densa do que a água. Lembra que se você misturar óleo e água, o óleo vai para cima. A água é mais densa do que a gordura. O osso é o mais duro que a gente tem no nosso corpo. E o metal. O metal é o mais duro que tem, a radiação não atravessa quase nada, ou nada, às vezes, dependendo do metal. Então, essa é a imagem. Basicamente, essas são as cores que a gente vai encontrar no corpo humano. Como assim? A gente tem ar, a gente tem gordura, a gente tem água, osso e algumas pessoas têm metais no corpo. A gente vai ver essas cores nessas situações. Por exemplo, eu tenho ar no meu estômago, na minha traqueia, no meu esôfago. Eu tenho ar no meu pulmão. Descida de pouso, eu tenho gordura. Olha aqui meu pneuzinho, que eu tô até sentado sobre ele. Tô até fazendo uma dobrinha. Tem gordura no meu corpo. Eu tenho gordura no meu corpo, eu tenho gordura nos meus órgãos. Preciso de gordura para proteger eles. Eu tenho água no meu corpo. Eu sou feito 70% de água, tipo no sangue. Faz uma pausa e presta atenção aqui. Você tem muita água no seu corpo, mas você tem água no lugar certo. E você tem ar no lugar certo. Lembrando que ar é totalmente transparente. A água é um pouquinho mais densa do que o ar, então você também vai ver um pouquinho mais branca. Afinal de contas, vai queimar menos o filme. E é isso. Seu coração, seus músculos, seu fígado, tudo isso tem água, sangue. Bom? Os ossos, cartilagens. Cartilagem é mais mole do que osso. Cálculos e formações calcáreas é a famosa pedra no rim. O rim não tem que ter osso. Se eu tirar uma radiografia do rim e eu tô vendo osso, tá, adivinha? Você ganhou uma pedra no rim. E o metal, que é mais. É culpa nossa. Se tem metal ali, foi a gente que colocou. A gente não tem metal no corpo humano. Tem, mas não ao ponto de ver. Fechou? Mas acabando a parte mais teórica, tá? Prometo. Mas presta muita atenção em 4 cores aí: A1, A3 e A4. Quanto mais branco for, mais denso é o tecido. Um osso é mais denso do que a água. Então, quanto mais denso for, eu vou chamar de hiperdenso. Quanto menos denso for, eu vou chamar de hipodenso. Pouco denso. Tem outros nomes, lógico, porque o ser humano é bom de complicar as coisas. Mas se você parar para pensar, uma coisa que é pouco densa é muito transparente. Então você pode chamar de hipertransparente. Uma coisa que é mais preta na imagem, você pode chamar de hipodenso, ou seja, pouco denso, ou muito transparente, hipertransparente. Uma coisa que é branca na imagem, você pode chamar de hiperdensa ou hipotransparente, pouco transparente.
Esses 4 nomes para 2 coisas, a gente vai usar muito, muito. E às vezes eu vou falar para vocês de uma forma tão automática. Então, se eu falar e vocês não estiverem associando, tipo, o que que é hipodenso, o que que é hipertransparente, e de verdade, na rotina, eu acho que eu falo os 4 nomes. Vai de acordo com o cérebro que está raciocinando lá na hora. Às vezes eu estou falando hiperdenso, às vezes eu estou falando hipotransparente. Então, se eu falar alguma palavra que vocês não estiverem associando de imediato, faz uma pausa, me chama que eu dou uma corrigida, tá bom? Mas tentem associar as 4 já. Não é tão difícil. É denso e transparente. Ou uma coisa é densa, ou uma coisa é transparente. Uma é oposto da outra, e por aí vai. Pegou os 4 nomes, deu para anotar aí? Vamos fazer o primeiro checkpoint. Vocês estão bem até aqui? Sim. Tá fazendo sentido, meninas? Tá muito doido? Meio maluco, mas tá É muito bom. nome, né? Sim. Tá dando para entender? Tá sim. Vamos seguir? Sim. Dá uma mexida, dá uma agitada. Eu preciso considerar algumas coisinhas quando eu for ver esse tipo de exame. Por exemplo, eu preciso entender que uma imagem vista de frente pode ser diferente de uma imagem vista de lado. Eu estou vendo uma radiografia, que é um desenho em 2D. É um desenho de criança. Não é uma fotografia bonita, 3D, que eu consigo olhar o que está atrás. De um jeito meio estranho, você sabia que você só tem visão 3D? Ou seja, você sabe o que está na frente e o que está atrás, porque você tem 2 olhos? Se você tampar um olho, você vai perder completamente a noção de profundidade. Você não sabe. Eu duvido vocês, a próxima vez que vocês forem pegar um copo de água, coloca o copo assim parado, tampa um olho e tenta pegar o copo de primeira. Tipo, coloca o copo, tampa o olho, dá um tempinho e tenta pegar o copo de novo. Ou então pegar uma coisa mais fina. Você perde a noção do que está na frente e o que está atrás. Pessoas que só têm um olho ou só têm visão de uma visão, só têm visão de um olho, não conseguem, por exemplo, assistir filme 3D. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Não dá para assistir filme 3D se você só tem um olho ou visão de um olho, porque você perde a noção de 3D. Não tem 3D. Então, quando você tem uma radiografia, você tem uma visão em 2D. Você não sabe o que está na frente e o que está atrás. Aquela imagem que a gente estava analisando no comecinho, por exemplo, eu não sei se o lobo médio está na frente e é ele que está colapsado, uma parte dele, ou é o lobo inferior. Porque um está na frente do outro, não consigo distinguir. Então, para a maior parte, na verdade, para a maior parte não, mas para alguns casos, a gente pode precisar de mais de um ponto de vista da mesma imagem. Quer ver um exemplo mais fácil? Tá vendo isso aqui? É uma mão. O que vocês acham que é essa bolinha? Bateu uma luz em cima na hora de tirar. Lembrando que quanto mais denso for o material, mais branco vai ficar. O osso, nesse caso, ó, ele tá até branco, lógico, tá? Mas dá pra ver umas coisas legais, ó. Tipo, em volta do braço tá bem preto, porque queimou bastante, porque é o ar, né? Em volta do osso tem uma gordurinha, que você consegue ver um cinza bem clarinho. O osso que você tá vendo mais branco. E a bolinha bem branca. Ou seja, a radiação não passou aí de jeito nenhum.
O que vocês conseguem imaginar que aconteceu aí? O senhor já falou o que que é. Eu lembro, acho. É um relógio, um óculos. Tô doidinho já também. É um relógio mesmo. Só precisa de 2 pontos de vista, porque senão eu perco a noção. Não dá, porque senão vai acontecer isso e eu posso julgar e entender errado. Precisa 100% das vezes? Não, não precisa. Eu sei que um cara não vai mostrar o dedo do meio para um monte de gente. Então, né? Eu vou esperar o melhor das pessoas e eu vou achar que tá tudo bem, foi só uma visão errada. Se você reparar, na foto de cima, eu consigo ver que a mão tá longe do corpo dele. Na foto de baixo, eu não consigo dizer quanto longe a mão dele tá. Eu não consigo, na foto de cima, eu consigo ver que ele tá bem longe do carro. Bem longe assim, um passo. Mas ele tá entre a porta e o carro. Na foto de baixo, não dá para ter muito bem essa noção. Na prática, isso vai fazer muita diferença. Então, isso é a incidência. É a visão que você está tendo da imagem. A incidência a gente faz por esses cortes aqui. A incidência frontal, sagital, lateral, por aí vai. Tá bom? É o ponto de vista. Simplesmente é isso. É por isso, na hora do raio-x, a pessoa tira em vários, de lado, do outro lado, direita, esquerda, de cima para baixo, para a gente ter outra visão. Às vezes pode ser necessário. Ah, Outra coisa, eu preciso saber se a pessoa está bem posicionada. Essas 3 imagens são do mesmo paciente. Só que se vocês forem ver a imagem 1, como a clavícula dele tá torta. Parece que tá com o tórax quebrado. O coração dele tá todo torto. Parece, de verdade, parece uma pessoa que tem escoliose. Muito grave, inclusive. Todo torto. Mas a pessoa, de repente, só tava assim, ó. De lado. Do ponto de vista de vocês agora, ó, vou desenhar minhas. Estão vendo minhas escápulas? Minha clavícula? Se eu virar assim, olha o tamanho que virou o tamanho, o espaço e uma clavícula em comparação com a outra. Eu perco a noção de tamanho, profundidade, distribuição e posição. Então eu preciso só posicionar meu paciente direitinho. A do tórax é a mais chata para tirar. Da mão, é só posicionar a mão direito. Não é tão difícil. Mas eu preciso tomar cuidado com isso também. A imagem do meio está um pouquinho rodada, mas a outra já está bonitinha. Eu vou ensinar vocês a entender o que é uma radiografia de tórax bem posicionada, tá bom? Além disso, eu preciso também avaliar a intensidade da radiação. O que significa isso? Significa que se o cara colocou radiação demais, vai queimar mais o filme. Não importa o que esteja na frente. É tipo, se eu ligar uma lâmpada super forte na frente de um papel, vai dar ruim. Vou atravessar o papel. Mas se eu colocar uma luz fraquinha, entendeu? Eu tenho que ter um nível certo de radiação que me permita ver melhor ou pior. Ideal. Se não no primeiro, com uma radiação bem pequena, que quase não queimou o filme, lembrando que o filme é branco, quanto mais queima, mais preto ele fica, parece que o cara tá com uma pneumonia. Bizarra. Cheio de água. Na segunda imagem, parece que o cara tá com pneumotórax. Não é, o então, cara só colocou radiação demais. o ideal seria essa número 3. O ideal seria essa número 3, com uma radiação adequada. Nem de mais, nem de menos. Ok.
Vou mostrar também como encontrar essa radiação ideal. Não é um problema nosso, quem tem que dominar isso é o técnico de raio-x, mas eu tenho que saber se o cara fez cagada ou não, para eu saber interpretar como é que está funcionando essa radiação. Outra coisa, isso é a intensidade da radiação. Outra coisa que eu preciso considerar. Eu preciso considerar uma coisa bem boba e bem básica, mas o líquido vai para baixo e o ar vai para cima. É o nível hidroaéreo, ou seja, o ar vai para cima, a água vai para baixo, e isso faz toda a diferença. Esse exame, por exemplo, é feito com uma radiação, a pessoa bebe uma água meio radioativa, e aí a gente tira uma radiografia. Como a radiação é um pouco mais densa, ela aparece mais branca e a gente consegue visualizar a radiação dentro do corpo da pessoa. É como se fosse dar ferro para ela beber, e aí hoje a gente tirar o raio-x vai aparecer o ferro lá dentro. Doido, né? Nesse caso, a pessoa está deitada de lado. E aí, vocês estão vendo que está com uma curva retinha e na parte da direita está tudo mais preto porque o ar, que são os gases, estão indo para cima e o líquido, que é água, está indo para baixo. Se a pessoa ficasse em pé, seria como a imagem da esquerda. Não está tudo para baixo porque o intestino está fazendo peristaltismo, então ele está segurando e drenando aos poucos isso para fora. O professor, Oi. tira uma dúvida, eu não queria perguntar, tô até com vergonha. Onde está esse ponto branco? Ele tomou aquele líquido radioativo lá. Aí tomou, foi para cá. E onde ele ficou é onde ele tem os problemas ou só ele parou ali porque ia parar? Só parou ali. Ah, Se você entendi. reparar, tem uma parte que já está lá embaixo, ó. Uhum, Lá no finalzinho. Ali já é o seco, já é realmente para sair. tá. É só o momento. E esse exame serve para ver exatamente se tem alguma perfuração, alguma coisa assim. Eu tenho que ver o desenho, eu tenho que ver o intestino inteiro. Se eu não consigo ver o intestino. Aliás, se o líquido que eu dei para você beber de repente está dentro da sua barriga inteira, menos dentro do intestino, significa que, por exemplo, tem uma perfuração. Então, esse exame serve para fazer isso. A gente dá um pouquinho e ver como é que está funcionando. Se seu intestino, por exemplo, está funcionando. Se ele não estivesse funcionando, o líquido ia estar todo parado num lugar só. E Uhum. isso também não é legal. O que eu preciso ver nessa imagem é o líquido desce, passa por todo o intestino, depois de um tempo eu preciso ver ele pronto para sair. Então, basicamente se você come uma fruta, depois de uma hora eu tenho que ver uma parte da fruta no seu intestino e uma parte da fruta já prontinha para sair. Uma hora foi exagero, mas, tipo, entenderam, né? Última coisa que eu preciso. Última não. Duas coisas mais que eu preciso que vocês considerem. Pode parecer muito bobo o que eu vou falar agora, mas. Já reparou que a sombra às vezes parece maior do que o objeto? Sim. Se eu colocar uma luz e fazer uma. Tipo meu celular assim, e fazer uma sombra embaixo, quanto mais próximo da sombra, menor o objeto fica. Quanto mais próximo da luz, maior o objeto fica. Isso também funciona na radiação, na radiografia e tudo mais. Quanto mais próximo do objeto e mais longe da parede, quer dizer, do filme, o objeto estiver, maior o objeto vai ficar. Tipo, se eu quiser tirar uma foto do meu coração, se eu colocar o celular do lado assim do coração, o coração vai parecer enorme. Agora, se eu afastar a câmera e tirar um pouco mais longe,
a mesma foto, o coração já vai parecer menor. Agora, pensando na mesma distância, quer dizer, eu entendo que o coração vai ficar fixo, né? Eu consigo colocar o filme ou atrás ou na frente do coração. Então, quanto mais próximo do filme o coração, por exemplo, tiver, maior o coração vai ficar. Na prática, é isso daqui, ó. Um paciente que está de barriga para frente e o filme está nas costas dele, olha o tamanho que ficou o coração. É porque a luz refletiu na frente, né? Tipo, bateu na frente, aí abriu, Uhum. abriu, tipo assim, ó. Olha essa foto aqui, no azulzinho. Aí o coração ficou enorme. Agora, se eu pegar o mesmo paciente e virar ele e colocar o coração dele mais próximo do filme, olha o tamanho que ficou o coração agora. É o mesmo paciente, só virou. E olha a diferença que fez. Eu preciso considerar a posição que o meu paciente está em relação ao filme. Lembra dessa fotinha aqui, ó? Do corte frontal, por exemplo? Eu preciso saber se a minha visão é de antero-posterior, da frente para trás, ou póstero-anterior, de trás para frente. Se você fosse ver nessa imagem aqui, faz toda a diferença eu saber se esse cara está vindo ou se ele está indo. Eu preciso ter essa noção quando eu for avaliar uma radiografia. Porque senão, qual o tamanho desse coração? Olha o tamanho das costelas, fica tudo mais deformado, fica tudo grande, esquisito, de um jeito estranho. A bulha gástrica é só coincidência, tá? É mais fácil ver a bulha gástrica na frente, porque numa visão póstero anterior, tá? Porque o estômago fica um pouquinho mais para frente. Para trás ainda tem o baço, tem as artérias, tem músculos, tem um monte de coisa que pode fazer uma sombra. Mas bulha gástrica você ia conseguir ver de qualquer jeito. Nesse caso foi só uma coincidência mesmo. Mas o mais gritante é clavícula, tamanho do mediastino, tamanho do coração. O pessoal vai falar muitas vezes, acho que a maior diferença de uma imagem de antero-posterior por uma póstero-anterior é a posição de costelas e tal. Eu não sei, eu nunca tive facilidade para entender posição de costelas, então eu criei meu próprio método. E é, sei lá, muito mais fácil. Olha o tamanho do mediastino. O mediastino é tudo aquilo que está ali, ó, ao redor da traqueia, tá? Muito mais fácil. Olha o tamanho da clavícula. Imagina, a clavícula do lado esquerdo está quase que o tamanho do tórax todo. Do lado direito já está um pouquinho mais normal. Tranquilo, meninas? O que vocês me contam? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Sim. Sim. O sono já melhorou? Sim. Sim. Parece o povo da pediatria. Sim. Não. Dúvidas? Eu vou Minhas só vão para. aparecer depois. Não entendi, Duda, desculpa. As minhas só aparecem depois que eu voltar a ver a aula. Não tem jeito, tá? Radiografia é muito mais, às vezes, querer ver e imaginar algumas Uhum. coisas do que realmente ver. Você precisa entender mais ou menos tudo o que está acontecendo para você conseguir dizer alguma coisa. Não dá para você fechar diagnóstico com radiografia. Eu queria muito entender a radiografia, mas eu ainda fico perdidinha, professor. Mas, ó, por exemplo, eu posso fechar um diagnóstico de pneumonia pelo quadro clínico, sem tirar nenhuma radiografia. O cara tá com febre, tá com catarro esverdeado, tá com dor no corpo, tá com disposição, tá há 3 dias assim. Eu consigo dizer pneumonia, mas eu não consigo falar que é pneumonia por uma radiografia. Eu vou ver uma Entendi. imagem branca? Talvez, talvez não, mas uma imagem branca não me diz muita coisa. Peraí que eu tô procurando a próxima aula certinho que eu quero deixar.
porque eu vou mudar um pouquinho a ordem com vocês. Bom, tranquilo? Lindo. Já vou abrir, tá? Oi? Tô abrindo já. Tá. Aguenta aí. Deixa eu só, aliás, eu vou ver junto com vocês. Pronto, mais fácil do que eu ficar olhando aqui por minha conta. Eu vou mudar algumas ordens com vocês, que talvez possa ajudar a entender algumas coisas. Não, essa daqui vai ser muito complexo. Vamos para a imagem de tórax, que é a mais legal e mais difícil, e vou aproveitar que está mais fresquinho agora para vocês. Certo? Sim? Sim. Sim, sim, sim. Vocês estão com fome? Vamos comendo aí. Ó, a gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho, tá? Só para poder continuar no pique. Ok. Vamos começar pela imagem de tórax. A de tórax é a mais legal, que é a que eu mais gosto, que é a que a gente mais vai fazer durante a nossa rotina. Essa aula basicamente tem só imagens de adulto, mas eu considerei mesmo agora no meu coração de colocar umas imagens de pediatria mesmo. Acho que vai valer a pena, hein? Entendo de radiografia de criança? Não. Parece tudo uns leitãozinhos, mas acho que vai fazer bom, vai fazer bem para vocês. Primeira diferença, criança não tem um osso tão forte, criança tem mais cartilagem, então vocês não vão ver aquela imagem daqueles 5 níveis que eu passei para vocês, vai estar um pouquinho mais, tudo vai estar mais transparente. Então o técnico de raio-x também tem que considerar bem isso na intensidade. Antes da gente começar, a gente precisa lembrar algumas coisas, do tipo anatomia. Não dá para você tirar uma foto sem ver, sem saber o que você está vendo. Eu preciso saber o que eu estou olhando. Ainda que, por exemplo, nessa imagem, eu tenho ali o mediastino, eu tenho um tamanho da área cardíaca adequada. Na pediatria eu teria o timo, que é um pouquinho diferente disso daí. Perde um pouquinho desse formato bonitinho que a gente está acostumado. Bonitinho, né? Como se criança fosse tudo feio. Clavículas, costelas, mas eu vou precisar chamar atenção. A gente vai ver tudo isso, tá? Com calma, mas eu preciso, nesse momento, chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, do lado direito do corpo, nós temos o fígado. E o fígado é maior do que o estômago. Então, o fígado empurra o pulmão um pouquinho para cima. Então, se vocês forem ver a imagem da radiografia ali, o pulmão do lado direito ele é um pouquinho mais curto. Ele é um pouquinho mais gordo, porque do lado esquerdo eu não tenho o fígado. Então, o meu pulmão é um pouquinho mais comprido. Mas porque eu tenho o meu coração, do lado esquerdo ele é um pouquinho mais achatado. Ele é um pouquinho mais magrinho. Fez sentido? O coração, clavículas, escápulas, ombros. Presta atenção, a gente vai ver um por um. Lembrando, quanto mais preto, mais ar. Quanto mais branco, mais denso. O coração está cheio de água, cheio de sangue. Então ele é mais denso do que o ar. O pulmão está cheio de ar. Bacana. Só que não tem só ar dentro do pulmão. Você tem as artérias, você tem as veias, você tem o sistema linfático. Então você não vai ver preto, igual você está vendo o lado de fora da pessoa ali, ó. Lá em cima, por exemplo, do lado do pescoço da pessoa, ó, tá bem preto em volta. Só tem ar, não tem nada ali. Aí vem a pele tem gordura. Aí vem os músculos, ele é um pouquinho mais denso, aí começa os ossos e tudo mais. Então o pulmão você tem que ver preto, mas você tem que ver uns risquinhos brancos, cinza, que são as artérias, veias. E agora a gente vai chamar isso de parênquima pulmonar.
você tem que ver o parênquima, você tem que ver o pulmão. Se você estiver vendo tudo preto, é aquela imagem que a gente estava discutindo do pneumotórax. Não tem pulmão, só tem ar. E eu preciso ter ar dentro do pulmão, não ar. Entende? Antes da gente avaliar uma radiografia de tórax, a gente precisa entender a intensidade, a centralização da imagem e o momento da inspiração. Como assim? Lembra da intensidade que eu falei que precisa estar no nível adequado? Tipo, eu acender uma luz que está numa proporção adequada, porque se eu acender uma luz muito forte, eu vou queimar muito. Se eu acender uma luz muito fraca, eu não vou queimar nada. O que é uma imagem boa de tórax? Sugiro vocês escreverem para dar uma reforçada, tá? Mas não esquece que o slide eu vou mandar. Uma intensidade boa de tórax, eu preciso conseguir ver os processos transversos das primeiras vértebras. Tá vendo o processo transverso? Tá vendo aquelas bolinhas assim, parecem uns botãozinhos? Sim. Eu preciso ver o processo transverso até o mediastino, até o coração. O coração, ele tem que conseguir esconder o processo transverso. Se eu estiver vendo o processo transverso demais, significa que a radiação está passando demais. Se eu não estiver vendo o processo transverso, significa que a radiação não está nem chegando ali. Então está de menos. Então eu preciso ver, basicamente, os processos transversos do pescoço, até chegar no coração. Chegou no coração, eu não posso ver mais. Eu preciso ver se a minha imagem está bem centralizada. Lembra da imagem da clavícula? Sim. Para saber se uma imagem está bem centralizada, eu uso a traqueia. Ou eu posso usar os processos espinhosos ali atrás, as bolinhas da coluna. E eu preciso alinhar ela no meio da minha clavícula. Olhando aqui para mim, ó. Se eu viro para cá, o espaço ficou menor e a traqueia então vai ficar um pouquinho mais para um lado. Da mesma forma, se eu estiver para o outro, vai ficar um pouquinho fora de alinhamento. Então, basicamente, mira a traqueia no meio das duas clavículas. E para saber se está bem legal, desculpa, gente. Para ver se está bem legal, coloca o nível das clavículas. Elas têm que estar retas, alinhadas e o espaço tem que estar simétrico entre as duas. Posso usar para me orientar também as escápulas. Mas a escápula, eu, Luiz, acho que elas ficam um pouquinho escondidas ali numa rotina de UTI, por exemplo. Então usa as clavículas, fica mais fácil. E por fim, a gente vai ver tudo isso a cada radiografia que a gente vai ver, tá bom? Que a gente vai discutir. Mas só para dar a introdução. Eu preciso saber o momento que o paciente está do ar. Por exemplo, se eu puxar o meu pulmão vai ficar cheio de ar. O pulmão cheio de ar, ele esmaga o coração. Simples assim. O coração vai ficar um pouquinho menor. E olha como o pulmão da esquerda está bem cheio de ar. Aumenta o espaço entre as costelas ficam um pouquinho mais horizontalizadas, quer dizer, mais deitadinhas. O próprio espaço aumenta, olha o tamanho daquele pulmão ali da esquerda. Mas, uma imagem da direita, é só soltar o ar. O paciente soltou o ar, o tamanho das espaço entre as costelas diminui, o coração consegue relaxar um pouquinho mais, então ele não fica mais tão apertadinho. As clavículas que estavam lá em cima, no segundo, terceiro arco costal aqui, já estão lá para baixo agora. Tá dando para ver melhor o ápice do pulmão.
Tudo bem? Hum. Tem uma situação que é legal para discutir radiografia em expiração. E eu acho que é a única que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Eu tenho que saber se meu ar está dentro do pulmão, ou se, quer dizer, se o paciente está puxando o ar ou soltando o ar, porque isso faz toda a diferença na análise. Porque se o paciente estiver soltando o ar, eu posso pensar que está tudo mais fechado. Meu coração vai ficar maior. Em compensação, quando eu puxo o ar, meu coração vai ficar menor. Eu posso ter uma sensação que, sei lá, está tudo perfeito. Então eu tenho que entender. Por padrão, a maior parte das imagens que vocês vão ver vão ser feitas com o pulmão cheio de ar, tá? Quando a pessoa puxa o ar, tira a radiografia. Se um paciente está acamado, sedado e não consegue fazer isso, o técnico de raio-x ele vai tentar fazer no momento que a pessoa puxar o ar. Às vezes ele vai falhar, não tem problema. A gente depois de um tempo já vai batendo o olho e já vai conseguir entender quando que o cara acertou ou não. Agora tem um caso bem legal, deixa eu mostrar, que você pode usar a expiração. Criança tem uma mania incrível de correr com coisa na boca. E quando você corre com coisa na boca, se você está correndo, normalmente você está rindo também. E você está fazendo ou chorando, ou gritando, ou correndo, ou brincando, ou rindo, ou fazendo qualquer coisa, mas não deixa nada na boca quando você está fazendo exercício, porque senão você pode respirar o que está na sua boca. E se você puxa pelo ar aquilo que está na sua boca, e é mais comum em criança, porque criança correndo com bexiga na boca é o que mais tem. O brinquedo pode ir parar dentro do pulmão. E aí, nesse caso, a gente consegue pedir, por exemplo, para a pessoa soltar o ar. Aí você pede para a criança soltar o ar, soltar o ar, soltar o ar, e aí você tira a radiografia. O que você vai ver é que o lado que o brinquedo está entupindo não vai deixar o ar sair. Ó que da hora. E aí você pode descobrir que a criança broncoaspirou e está tendo uma obstrução, tá? Do fluxo aéreo. Tem poucas indicações você fazer uma imagem dessa em expiração. Mas essa é uma das mais fáceis de imaginar. Aí é broncoscopia para pescar o brinquedo e bora. Tudo bem? Uhum. Uhum. No normal, numa inspiração, eu preciso contar mais ou menos aí 10 espaços intercostais. Eu preciso contar mais ou menos aí 10 costelinhas. Numa inspiração, dentro da caixa torácica, do pulmão, da área pulmonar. Isso significa que o paciente está puxando o ar e que está tudo perfeito. Mais ou menos 10, tá? De 9 a 11 está tudo perfeito. E, por fim, antes da gente fazer uma pausa, eu tenho que considerar se o meu paciente tirou essa imagem em antero-posterior ou em póstero-anterior. Tipo, se a pessoa está deitada numa UTI, eu não vou falar para ela, levanta por favor, vira de costas, coloca a mão na cintura para tirar as escápulas que eu vou tirar uma imagem. A gente tira do jeito que dá. Então, todo paciente da UTI tem um aumento da área cardíaca, mas não realmente uma cardiomegalia. É só uma imagem distorcida que a gente sabe que vai encontrar. Que é dependendo da posição que ele está deitado? Ele vai ter que tirar a radiografia com ele deitado. Entendi. Entendeu? Então, a maior parte, se não todas as imagens de tórax de UTI vão ser tiradas com o paciente em AP, ou seja, com a vista antero-posterior, ou seja, com a área cardíaca aumentada, com as costelas um pouquinho mais distorcidas, com as clavículas maiores, e esse é o padrão UTI. Caso contrário, numa unidade, se o paciente foi para alguma coisa, se ele está andando, se ele está conversando, enfim, se ele está bem o suficiente para ficar em pé e virar, a gente vai preferir fazer em póstero anterior, que é a imagem da direita, quando o paciente põe o tórax na placa.
porque assim você vê o tamanho fiel da área cardíaca. E, quando o paciente está pronado, a gente vai, se for adulto, a gente vai preferir supinar o paciente. Porque não dá para fazer uma extensão e colocar a placa e deixar o paciente cair. Não é muito confortável. Então, fica no momento de ponto cego. Mas dá para fazer também, tá? Na pediatria dá. Só levantar o bebezinho ali, colocou, já era. Então, ó, preciso que vocês prestem atenção em todas as imagens e a gente vai discutir todos esses 3 pontos aqui. Intensidade da radiação, centralização da imagem e momento da inspiração. Intensidade da radiação, eu vou contar as costelas, os processos espinhosos. No momento da inspiração, eu vou contar as costelas. Cadê as costelas? Ah, meu Deus. Perdi as costelas. Oxe, cadê minhas costelas? Aqui minhas costelas. E, por fim, centralização da imagem, eu preciso ver minhas clavículas em proporção à minha traqueia, em proporção aos meus processos espinhosos. Mira pelos dois, porque às vezes você pode ter uma atelectasia ou um pneumotórax e a sua traqueia fica totalmente mudada. E não é a posição da imagem que está errada, é o pulmão que está puxando ou empurrando a traqueia. Então se baseie pela linha do processo espinhoso das costelas, tá bom? A coluna tem que ficar no meio. Peraí, professor. Espero. Essa foi uma das perguntas que eu coloquei aqui para fazer para o senhor. Então, quer dizer, ela tem que ficar no meio. Ela vai ter que... Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu Ela colocar vai na ter imagem. vai ver se está no nível, mas se não, ela vai sair errada. Ou vai sair torta. Ela vai sair torta. E se sair torta, dá para analisar? Às vezes dá. Você só tem que entender que ela está torta. Você não pode desconsiderar isso. Então, o processo transverso, ele vai... Eu vejo até ele chegar no coração. Que aí vai ficar certinho. Isso, é o processo espinhoso. Tá. Isso aí. Até a altura ali da aorta. Quando a aorta chega, ele sobe. Agora só tem mais 2, depois eu vou ver se eu vejo a imagem, aí eu pergunto. Mais 2 o quê? Mais 2 perguntas que eu anotei aqui enquanto foi Não passando. faz, mulher. Pergunta. Guarda Não, isso aí mas pra aí você, não tá não. na imagem. A gente muda, uai. Fala comigo, desabafa. Pergunte. Ó, uma era da hipodência, a outra da hiperdenso. Tá. A hipodenso, eu coloquei assim, eu falei, acho que é isso. A densidade dele é menor do que os órgãos. Complicado você falar que é menor que a dos órgãos. Hipodenso significa que a densidade é menor. Menor A que o quê? densidade. Menor. Densidade é menor. Hipo, pouco, denso, densidade. Então, pouco denso. Tá. E a hiperdenso são regiões do tecido e que elas são mais escuras, é isso? Fica um pouquinho hiperdenso, fica um pouquinho mais branca. Deixa eu voltar na eu pus imagem. escura. Branca. O escuro é hipertransparente. Tá. Obrigada, professor. Fez sentido, meninas? Sim. Stephanie, Fê, tudo bem? Tudo bem, professor? Sim, tudo bem. Bianca e Kelly estão quietinhas. Kelly nem abriu a boca. Deixa eu ver. Ah, bom. Só reforçando, tá? Em Antero, eu devia ter colocado essa imagem. Quando o paciente está numa UTI, por exemplo, ele vai normalmente tirar essa imagem anteroposterior. Algumas UTIs colocam ali o símbolo, ó, UT de UTI, para você saber que foi tirado em UTI, então é em anteroposterior, é de frente para trás, para você considerar que vai ter um aumento da área do mediastino, um aumento da área cardíaca e as clavículas vão ficar maiores. Se você for ver nessa imagem aí, cada clavícula é maior que o próprio tórax do paciente. Tipo, olha o tamanho daquela clavícula ali, gente. Dá para pegar isso aqui tudo. Tá bom? Considere isso sempre.
Eu vou dar mais uns passinhos, aí a gente vai fazer uma pausa, tá? É o último passinho mesmo, de coração, confia em mim. Agora, eu preciso considerar isso aqui tudo. Tem muita coisa que a gente consegue visualizar numa imagem de raio-x. Muita coisa. É um dos exames mais completos que a gente consegue para diagnóstico de muitas doenças da região da caixa torácica. E não é apenas de pulmão, não é apenas de coração. Vou fazer umas perguntas bem pesadinhas daqui a pouquinho, mas por enquanto, eu preciso que vocês prestem atenção em alguns pontos aqui. O pulmão, ele ocupa a área de forma simétrica, sempre fazendo esse desenho aí. Lembrando que o pulmão do lado direito, ele é um pouquinho mais curto, achatado e gordinho. Enquanto que o lado esquerdo, ele é um pouquinho mais longo e magrelinho. Se a gente reparar, na pontinha dos dois pulmões ali, ó, tem um biquinho. É o que a gente chama de seio costofrênico, tá? Na imagem da esquerda ali, ó, tem o seio, aliás, na esquerda do paciente, à direita da imagem, tem o seio costofrênico esquerdo. Ah, verdade, é uma coisa que eu não falei para vocês, pessoal. O raio-x é como se a pessoa estivesse de frente para você, normalmente, tá? A maior parte das imagens, vocês vão encontrar um L de esquerda, um R de direita. Eu vou mostrar isso melhor daqui a pouquinho. Mas é como se a pessoa estivesse de frente para você. Então, do lado direito da imagem e esquerdo do paciente, vocês vão ver o seio costofrênico e, na direita, o seio costofrênico direito, tá? O pulmão, ok. Tem que ver a trama pulmonar, tem que ser capaz de ver um cinza, um chumbo, tem que ver a trama pulmonar. Vou pedir para vocês prestarem atenção numa coisinha. Pega a área do coração e visualiza aqui comigo 4 coisas, 4 estruturas bem importantes. Primeira ondinha é a aorta, o arco da aorta. Segunda curvinha é a artéria pulmonar. Tá vendo a bolinha? Primeira bolinha, arco aórtico, é a aorta. Segunda bolinha, a artéria pulmonar. Terceira bolinha, o átrio esquerdo. E aí vem a curva do coração, que é o ventrículo esquerdo, que é uma curvinha maior. Tudo bem? Por quê? Vamos ver se como é que vocês estão com a mentoria. Se eu tiver um quadro de hipertensão pulmonar, por exemplo, qual das 4 bolinhas aí que vai estar mais alterado? Hipertensão pulmonar. Artéria pulmonar. Ó, que orgulho desse povo. A artéria pulmonar. Do lado direito, e eu vou explicar já o porquê disso tudo, tá? Mas do lado direito, eu consigo basicamente ver o átrio direito. Porque o meu ventrículo direito está colado e deitado em cima do diafragma, então não dá para ver o ventrículo direito na radiografia porque está em cima do diafragma, não dá. Agora, se você tiver um quadro de hipertensão pulmonar, você vai acumular sangue demais nos pulmões, o coração não vai conseguir mandar sangue para o pulmão, vai acabar aumentando a quantidade de sangue na artéria pulmonar, então a artéria pulmonar vai ficar um pouco maior, e o átrio direito, por consequência, também. Então, um coração que você vai ver uma bolinha um pouquinho desconfigurada para cá e uma artéria pulmonar um pouquinho maior. Dá para diagnosticar hipertensão pulmonar por raio-x? Não, não dá. Mas dá para você entender que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Qual o nome que a gente dá quando altera a mecânica? A mecânica não, a anatomia do coração por culpa da hipertensão pulmonar? Cardiomegalia. Também vai ter uma cardiomegalia, mas tem um outro nome, que é um coração pulmonar. Core pulmonar. Isso, é o corpo pulmonar, tá?
Se você tiver uma hipertensão arterial sistêmica, você pode ver o arco da aorta um pouquinho maior. E conforme a idade vai passando, esse arco vai ficando mais forte. Então você pode ter calcificação da aorta. Você vê uma aorta mais forte. Você vai ter um botão aórtico ali, redondinho, com osso ali. É bizarro. Vai ter também. Tem na nossa aula também. Lembrando que líquido vai para baixo. Então, se tiver água aí dentro do pulmão, ela vai para baixo. É mais fácil você ver líquido no pulmão, por exemplo, nas bases. É mais fácil você ver um pneumotórax no ápice, porque tem mais ar. Vamos indo, que eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas legais. Tudo bem daqui? Se quiser tirar uma fotinha, quiser guardar no coração. E aí você põe de lado o pulmão e bagunça tudo. Em lateral, a maior vantagem é que a gente consegue distinguir, por exemplo, uma pneumonia de lobo médio para uma pneumonia de lobo inferior, do lado direito. Numa visão anterior, eu não consigo visualizar muito bem o lobo inferior direito, e nem o esquerdo praticamente. Eu pintei com essas corzinhas aí os lobos, tá? O mesmo, quer dizer, não o mesmo paciente, mas a mesma anatomia você consegue visualizar um pouquinho melhor assim, ó. E eu que pintei, tô mó orgulhoso dessa imagem. Repara no lobo inferior direito. O roxo quase não dá para ver. Mas se eu colocar numa imagem dessa, o roxo já fica enorme. Por isso, Bianca, que naquela imagem que você me mostrou, não dá para saber se o pneumotórax era de lobo médio ou inferior. Eu acho que inferior, porque ele faria sombra no lobo médio. E olha o tamanho do lobo médio. Sim. Então, lobos, se acostumem com essa imagem. E a área cardíaca. Coração direito, ali bonitinho. Coração esquerdo. E dessa imagem, eu vou pedir para vocês prestarem atenção de novo no hilo pulmonar. O hilo é a região do parênquima, é onde entra tudo aquilo que entra no pulmão. Então, quer dizer, as artérias, as veias e tudo mais. É nesse tipo de imagem que eu consigo visualizar o hilo. Pô, tem um monte de artéria, tem um monte de veias. Eu consigo visualizar isso na radiografia. Não é um exame para visualizar artérias e veias, mas eu consigo visualizar. Por isso que é o melhor exame em custo-benefício, porque eu consigo visualizar tudo, tudo. Só não em excelência algumas coisas, mas tá ótimo pelo preço dele, tranquilo. E sobre cardiomegalia, como que vocês lembram como que a gente faz para saber se o paciente tem cardiomegalia ou não? Qual que é o tamanho normal para um coração adulto? O tamanho eu não lembro do senhor ter falado, mas o senhor coloca uma linha e vê a diferença entre o tamanho. Tá indo bem. Cardiomegalia, não é Ah, quando o coração fica grande? Ou é, eu tô longe? É não, isso? tá certo. Tá indo Ah, bem, já é bom. Boa. Tá E essa resposta que deu, Esther, não tá errada, não. Então, eu lembro que o senhor faz assim, mas eu não lembro como que se chama o nome. Ó, vamos do jeito mais simples. O coração tem que ocupar metade do tórax. Basicamente é isso. Na prática, você vai medir o tamanho da área cardíaca
E esse tamanho da área cardíaca tem que ser metade do tórax, ou seja, do processo ali espinhoso até o final da caixa torácica, no seio ali, no seio costofrênico. Você quer um jeito difícil? Esse é o jeito fácil, dá para você fazer na mão. Coloca ali a mão, segura, coloca ali do lado. O jeito certo que eu tenho que falar para vocês que existe, eu tenho que fazer, eu tenho que complicar. Foi mal. Nossa. É o índice cardiotorácico. O que significa isso? E não tenta decorar a fórmula, tenta entender, porque não é difícil. É você somar o A mais B. A mais B tem que ser o tamanho de metade de C. Você pega C e divide em 2. Esse tem que ser o tamanho de A mais B. Assim estava mais fácil, né? Mas esse é o oficial. Índice cardiotorácico. É fiel? Não. Mas ajuda a nortear bastante. Nenhuma dúvida? Uma. Professor, nós vamos ter que fazer isso quando chegar essa radiografia? Com certeza. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu sou ruim em conta, professor. Duda, vou te falar uma coisa. Muito fácil, muito simples. E presta bem atenção. É só dizer se é metade, se é igual a metade ou não. Só isso. Ah, É tipo você olhar e falar 3 é metade de 5? Não, é maior. Metade de 5 é 2,5. Então, é isso. Não é difícil, não. ufa. Esse é o jeito difícil. É que eu preciso mostrar o nome, preciso te mostrar a fórmula. Mas é isso aqui, não dificulta o que é fácil. Facilita o que é. Já tem tanta coisa para dificultar a nossa vida. Tá. E vai fazer sim. Vai sim. Eu já gelei aqui. Vai, eu acho que vai. Mas eu tô esperando uma dúvida que tem que vir nessa parte, nesse slide aqui. Tô esperando vocês refletirem, pensarem direitinho no coração. Entende? E aí vocês vão ter a dúvida. Se vocês não tiverem essa dúvida, vocês não entenderam. Vou cutucar mais um pouquinho. Essa imagem está em antero-posterior ou em póstero-anterior? Porque se eu estou considerando um coração com uma radiografia tirada em antero-posterior, a minha área cardíaca vai ficar maior. Então, para você colocar o índice cardíaco ali do tamanho do coração, você só vai conseguir fazer isso numa vista póstero-anterior. Ou seja, na imagem da direita. Na imagem da esquerda, não consigo porque vai estar distorcido. Vai aumentar também a proporção da área pulmonar, mas não dá. E, gente, de novo, é sugestivo. Dá para fundamentar também na outra, tá? Na que tá com o coração grandão ali, porque vai aumentar também um pouquinho a caixa torácica. Mas o índice é calculado para o póstero anterior, ou seja, de trás para frente, e ele é sugestivo. Ele não fecha diagnóstico. Para fechar diagnóstico, você vai ter que fazer um eco para ver o tamanho do coração, fração de ejeção, quanto que está saindo de sangue, qual o tamanho do coração. Ah, tá, parece que tem realmente uma cardiomegalia. Mas, se você vê um coração que está enorme, dá para você considerar sim. Por exemplo, no olho, dá para perceber que essa imagem aí, se eu somar A mais B, vai dar maior que C. Vai dar, aliás, maior do que a metade de C. Se eu pegar o coração e colocar ele ali no cantinho, ele vai ocupar mais do que a metade do tórax. No olho dá para perceber. O que não acontece nesse daqui, ó. Olha o tamanho do coração dele. Tá bonitinho. Esse daqui já tá meio grandinho.
bom? Ok. Ok. Meninas, vamos fazer uma pausa? Bom, Vamos. Vamos. 20 minutinhos? 9h10, 9h15 a gente começa? 9 e Tá bom. 10? 9h10. 9 não, 10h10. 10h15, Ah, tá. mais ou menos. Tá. É só deduzir, tá bom. Bom? Tá bom. Eu vou fechar a gravação e a gente vai dividir isso em 4 aulas, Aham. talvez até 6. E vamos indo, tá bom? Tá bom. Até já, meninas. Até já.